Paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo no canal. E já queria pedir para você deixar o seu like, porque o seu like faz muita diferença, ajuda o canal a crescer e alcançar mais vidas e mais famílias, amém? Deus te abençoe, obrigado, seja bem-vindo ao canal e que você receba nessa hora uma palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe. Aleluia. Nós cremos, querido, no impossível. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus das causas impossíveis. Deus que faz, querido, grandes coisas em pessoas pequenas. Sabe, esses dias Deus não está procurando pessoas grandes, Deus está procurando pessoas pequenas. Deus está procurando os improváveis. Esse tempo que deu tempo dos improváveis. Eu quero falar um pouquinho disso para você hoje. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo de número 4. Versículo de número 1. 4:1. Marcos, capítulo 4, versículo de número 1 a seguir. Aleluia. Se você trouxe a Bíblia, abra ela, ache aí. Se você não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar comigo no telão, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Aleluia, Deus. Quem achou, diga amém. Então fique de pé toda a igreja. Vamos ler agora em nome de Jesus. Pastor, eu não achei. Então acompanha comigo no telão agora. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nascendo logo a semente, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se-a. E porque não tinha raiz, secou-se. Meu Deus. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu seu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, e produziu a 30, outro a 60, e outro a 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca daquela parábola. E disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ele disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Deixa eu tentar falar no seu coração nessa noite. Se for boa terra, vai cair, vai produzir fruto. Se for má terra, querido, as pedras já estão sufocando você, para você não ouvir essa palavra. Mas feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Espírito Santo, e te pedimos: fala, Pai, no coração da tua igreja. Nós não podemos fazer nada. Como homens, nós somos pequenos e falhos. Mas, Pai, a tua palavra, ela é viva. Ela tem poder para dividir o corpo, a alma e o espírito. Fala, Pai, no coração dos teus filhos e da tua igreja. Se mova no meio deles. Encha os seus corações com a tua glória nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Sente-se em nome de Jesus. Deixa eu te falar, querido, algo sério. Deus, esses dias, Ele está buscando pessoas improváveis. Pessoa que você vira para Ele, olha para Ele e fala assim: esse aí, nunca vai ser.
aquela lá nunca vai conseguir. Mas Deus está falando: eu não sou como um homem, eu não olho por fora, mas eu vejo o coração e conheço a pessoa por dentro. Lembra de Davi, querido? Quando Deus, ele escolhe Davi para reinar sobre toda Israel, quem estava no trono era Saul. E quando o profeta foi na casa de Jessé para ungir Davi, ele viu os filhos de Jessé, homens altos, valentes, fortes, robustos, bem apresentáveis. Quando o profeta chegou lá, ele falou assim: pronto, aqui é uma casa onde verdadeiramente vivem reis. Só que quando ele foi ungir o primeiro filho, Deus falou: E o profeta falou: mas Senhor, esse homem é alto, ele é forte, ele tem porte de rei. E Deus no mesmo momento disse no seu coração: o problema, Samuel, é porque você olha por fora, mas eu conheço o que está dentro do coração. Ele pode ser grande para a vista dos homens, mas diante da minha presença ele é o menor de todos. Porque eu não olho a capacidade, mas o que eu estou buscando é o caráter. Homens com caráter transformado, homens com uma vida reta diante do Senhor. E aí Samuel foi vendo cada um dos seus filhos, e quando acabou todos os que estavam ali, o profeta perguntou para o pai: Jessé, mas acabaram os seus filhos? E ele disse: não, falta um. E naquele momento, querido, todo mundo deve ter se perguntado: por que ele não chamou? Porque justamente o pai pensou: aquele lá nunca vai ser. E às vezes, que daqui em Tupaciguara muita gente diz: essa cidade pititinha que nunca vai vingar. Eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus é aquele que pega o pequeno e faz ele grande. O meu Deus é aquele que pega o fraco e faz ele ficar forte. O meu Deus é aquele que tira do pó, do monturo necessitado, e faz ele se assentar com os príncipes dessa terra, em nome de Jesus. Querido, ainda que ninguém acredite, querido, eu acredito em Tupaciguara e nos filhos de Deus que estão sentados nessa cadeira, em nome de Jesus. Você vai chegar em lugares, querido, que seus pais não chegaram. Você vai ir em lugares, querido, onde você sempre sonhou ir. Mas pastora, não tem condição, querido, não é na sua força. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor e na força do seu poder. Só que para você confiar no Senhor, querido, na força do seu poder, nós precisamos de ir num lugar mais profundo. Porque Deus não está querendo mais sacrifício. Não, pastor, não. Deus está querendo um coração quebrantado e contrito na sua presença. Deus está querendo homens que estão dispostos a se ajoelhar diante do altar. O problema, o que tirou Saul do trono foi isso, que ele quis oferecer algo que Deus não pediu. Não era para ele sacrificar. Querido, se você parar para pensar, Davi foi o pior de todos os reis. Como assim, pastor? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que se ele vivesse hoje, você não queria dizer que... Se Davi fosse pastor hoje, querido, você não seguia ele. Por que não, pastor? Porque, querido, ele adulterou com a mulher do soldado dele. Para piorar, ele mandou matar o cara e esconder o corpo. E às vezes, querido, se o seu pastor, alguém da igreja cometer adultério, você fala: isso não é homem de Deus. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que a pastora falou aqui quando ela pegou a oportunidade: nós somos homens pequenos e falhos. Não se espelhem em nós. Nós temos um modelo, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. O homem pode sim errar, porém, querido, Deus não olha para a sua falha. Deus está disposto a estender a mão e te colocar de pé. 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Sabe, querido, cair você vai, mas o que vai fazer diferença é essa palavra que eu acabei de ler. Um semeador saiu a semear, Jefferson. E o que aconteceu, Nilo? No meio do caminho, e eu quero que você imagine isso. Como é que uma semente cai no meio do caminho? Saudade, né, filho? Você está aí todo alegre. Ei, glória a Deus. Teve um filho, esse abençoado, está lá em Uberlândia, mas nós estamos morando. Em breve o Heitor vai estar conosco. Cadê a Ariana? Está por aí? Olha lá. Ei, filha. Estou vendo ele sorrindo aqui. Mas deixa eu te falar, escuta aqui. O que aconteceu, querido? Semeador saiu a semear. Eu quero que você imagine isso, que a Bíblia, que você não pode só ler ela. Você tem que entender o que você está lendo. A Bíblia não é um conto de fadas, querido. A Bíblia tem poder de transformar a nossa história, em nome de Jesus. Um semeador saiu a semear. Pensa comigo. Pensa num semeador.
Como é que você pensou aí num homem? Ah, pastor, eu pensei num homem com roupa de roça, né? Botina, chapéuzão na cabeça por causa do sol. Quem pensou assim? Levanta a sua mão. Esse Deus não é gente. E aí esse homem pega um sacão de semente. Tem uma sementeira aqui, tem ou não tem? Pegou um sacão de semente e botou nas costas. Só que normalmente o saco é de linho. E ele tem uns buraquinhos, tem ou não tem? E aí no meio do caminho, querido, ele carregando aquele sacão de semente. E eu preciso te falar algo. A semente é a palavra de Deus. Muitos querem carregar esse saco de semente, querido, mas poucos querem pagar o preço para carregar esse saco. Botou o saco das costas e saiu a semear. Ele tinha um destino, ele tinha um propósito. Cada um que está sentado aqui tem um destino e tem um propósito, querido. Deus tem propósito na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem destino para a tua vida? Só que no meio do caminho, Jefferson, crente que é crente de verdade não faz coisa errada. Crente que é crente de verdade, no meio do caminho ele prega uma palavra. Sabe, eu creio que no meio do caminho, para você entender essa parábola, ele parou, sabe, numa padaria para tomar um café e estava com o saco de semente. Deixa eu pegar meu saco de semente aqui, dá licença. Estava com o saco de semente. Aí ele colocou o saco de semente ali em cima da mesa e pediu para o dono da padaria: pega para mim um café lá, por favor. Só que crente de verdade que não toma café sem dar um glória a Deus, aleluia. Crente de verdade que não vai em qualquer lugar sem falar do Pai dele, sem falar no amor que ele sente por esse Deus. E ele chega naquela padaria, querido, e ele começa a pregar: Jesus é lindo. Até tomando um café eu vejo a presença de Deus. Aí eu acredito que o homem que atendeu ele não estava entendendo nada, mas ele semeou uma semente no coração daquele homem. E a palavra diz que a semente foi sendo deixada no meio do caminho. Você imagina como você quiser. Ele estava no meio do caminho e algumas sementes foram caindo. Mas diz a palavra que no meio do caminho, quando essa semente caiu, vieram as aves do céu. E quando viram a semente, caíram, rapidamente foram lá e comeram a semente. Por quê, pastor? Porque essa semente tem o poder de gerar uma árvore para dar muito fruto na sua vida. Pastor, me fala que semente que é essa que eu vou plantar lá em casa. O problema é que essa semente não se planta na terra, se planta no coração. E pastor, o que é os passarinhos que vêm voando? Querido, para quem você tem dado ouvidos? Porque para a semente cair na terra, querido, você tem que deixar ela cair. Você tem que deixar ela germinar e crescer dentro de você. Não adianta você vir na igreja e ouvir uma palavra que só por ouvir, você tem que deixar ela cair no seu coração. Só que a palavra está dizendo que no meio do caminho vieram as aves do céu. Quem é as aves do céu? Que a Bíblia está se referindo. Pessoas que estão querendo minar, tirar de você a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Não adianta, querido, você vir à igreja que não deixar essa palavra cair no seu coração. Vem na igreja só passear, pastor. Querido, não venha mais. Nós não estamos buscando uma igreja cheia. E o que eu acho mais interessante, eu falo isso todo culto. E todo culto tem gente aqui para ouvir a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque, querido, não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias, querido. Deus não está querendo uma igreja cheia de pessoas vazias, mas Deus está querendo uma igreja cheia de pessoas que querem ver a glória de Deus se manifesta nessa cidade, que querem ver a presença de Deus invadindo a sua casa, invadindo os seus filhos, invadindo a sua família, quebrando correntes e grilhões. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas, mas nós queremos uma casa cheia de filhos de Deus, querido. E aí, pastor, a parábola continua. E o semeador continua a semear. E no meio do caminho, algumas sementes, elas caíram em meio às pedras. E até germinaram, porque a semente em si, ela tem poder. Só que diz, querido, que no meio das pedras, quando a semente começou a crescer, ela não achou terra. Ela não achou o que, igreja? É interessante, querido, que se você for no original hebraico dessa palavra, quando você estuda teologia, no original hebraico, essa palavra terra, ela vem da palavra humus, que também significa alimento. Só que o interessante é que no original hebraico a palavra humus, ela significa alimento, mas a palavra humus, ela vem da sua origem, que significa humildade. Olha aí, escuta aqui. A semente, ela caiu em meio às pedras. E quando ela tentou crescer, ela não achou humildade ali. Ela não achou humus, terra.
Por quê, pastor? Uma pessoa que se aproxima de Deus, querido, se ela não tiver humildade, Deus não pode operar na sua vida. Corações quebrantados e contritos. O Senhor está buscando homens e mulheres que sejam homens que curvem-se na presença do Senhor. Alguns dias atrás nós fomos num congresso em Araguari. Nós estivemos pregando um congresso na cidade de Araguari, numa igreja que tem aliança conosco. Alguns irmãos foram conosco. E no domingo de manhã teve culto, querido. E no domingo de manhã nós estivemos lá. E o louvor começou a cantar, querido. E eu não sou desse que fica guardando para depois, não. Chega na hora. O louvor estava lá adorando. Eu cheguei lá diante do altar, me ajoelhei, levantei meus braços, comecei a chorar. E o povo ficou meio espantado de ver aquilo. Depois o pastor pegou o microfone e falou assim: pastor, mas a gente nunca viu isso. O pastor normalmente ele não vem para frente chorar e se humilhar. E eu falei: querido, nós temos que ser os primeiros a se humilhar, porque se a igreja nos ver humilhados, elas vão se humilhar também. Querido, o pastor tem que ser o homem na igreja que mais chora, mais ora, mais lê a Bíblia, querido. Senão ele não serve para ser o pastor da igreja, querido. Nós precisamos orar por você, jejuar por você, clamar por você, querido. Mas eu vou te falar, querido, eu não vou jejuar e orar por gente sem vergonha que não quer mudança. Eu vou orar e jejuar por gente que quer ver a glória de Deus. Porque não adianta que você vir aqui na igreja na terça-feira e no final de semana você querer encher a cara de cachaça e transar com qualquer um aí que aparece na cidade. Isso nunca foi testemunho de gente. Credo, pastor, que isso palavra forte, querido. Você não tem vergonha de pecar, por que eu não posso ter vergonha de falar? Chega, querido, de uma igreja, me perguntaram esses dias, Gerson: a igreja do senhor tem doutrina? Eu falei assim: você fala aquela coleira que você põe nos crentes? Não, não precisa disso não, porque a minha igreja não tem doutrina, mas tem caráter. Porque não adianta nada eu mandar você botar uma saia daquilo no seu pé, querido, sendo que você, querido, escondido de todo mundo, traz seu marido, traz sua esposa, não tem vergonha na cara. Não adianta nada eu falar para você que é pecado cortar o cabelo, querido, porque Deus não quer o seu cabelo, Deus quer o seu coração. Porque, querido, aquele que ama a Deus, querido, ele não peca, querido, não é só porque ele não sente desejo. Tem muita gente que peca assim: fulano não peca porque é santo. Mentira, querido. Se José não corresse, querido, ele tinha ficado com a mulher do seu patrão. Desejo a gente tem, o desejo nunca vai ser tirado. Mas antes de desejo, eu sei que tem um Deus no céu olhando pela minha vida, querido. Eu não quero envergonhar o Espírito Santo. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu não quero entristecer a presença de Deus. Eu não peco, querido, não é porque eu não tenho desejo. Pelo contrário, eu não peco, porque eu sei que tem um Deus no céu, querido, que eu vou entristecer. Então, querido, essa semente, quando ela cai em meio às pedras, está dizendo de homens e mulheres que têm um coração duro, coração amargo, coração, querido, sabe que não se quebranta, homens endurecidos, homens que não se submetem à vontade de Deus. Homens e mulheres. Quando eu falo homens e mulheres também, querido. E tem gente que fala: lá em casa quem manda sou eu. Que pena, eu pensei que era Jesus. Porque na minha casa, querido, eu quero que quem reine e governe seja o Senhor Jesus. Ele disse: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa aí para cear com Jesus. O que é cear? É comer, se alimentar. Mas deixa eu te falar um negócio: você leva qualquer um para comer na sua casa? Você está passando na rua, aí você vê um rapaz, vem cá, passando na rua, aí você está meio distraído, toma: rapaz, você é um cara bonito, vamos comer lá em casa? É assim que você faz? Você só leva para sua casa quem tem time. Para Jesus entrar na sua casa, querido, não é só vir na igreja, tem que chamar ele para habitar lá na sua casa com você. Por que ele fala: eis que estou à porta e bato? Porque ele quer entrar e ter intimidade, querido. Ele quer sentar na mesa, olhar nos seus olhos e falar: meu filho, como é que está a sua vida? Ele sabe, querido. Esse Deus é tão lindo que ele te conhece de dentro e por fora. Só que ele quer que você conte para ele a sua história. Clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele quer falar com você. Ele sabe de tudo, querido, mas ele quer te ouvir. Meu Deus é tão tremendo, querido. Ele conhece a sua história, mas ele quer ouvir. Sabe o que eu acho interessante? Escuta isso aqui. Tem pessoas pagando rios de dinheiro para ter uma hora com um psicólogo. E é interessante isso, porque na minha infância eu também fui no psicólogo. Minha mãe me levou, porque eu era um menino muito acelerado.
Querido, se existe um menino acelerado, esse menino era eu. Minha mãe falava que eu não era ligado no 220, era no 380. Era. E ela falou, esse menino está errado. Aí ela me levou no psicólogo. E eu lembro que a psicóloga ria de mim, porque eu conversava igual uma matraca com a psicóloga. E ela falou, esse menino, você não tem nada, esse menino está bem. Mas o interessante é que a gente sentava numa poltroninha lá, e a psicóloga ia perguntando, qual é seu nome? Quem é você? O interessante é que o relatório está na mão dela. Ela sabe o nome do paciente. Ela sabe por que você está ali. Mas a psicóloga vai te perguntar, qual é o seu nome? Por quê, pastor? Porque isso traz proximidade, querido. E quando você vai orar com Deus, Ele quer ter proximidade. Ele sabe do seu problema, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ver e ouvir você falar para Ele, o meu problema é esse. Querido, deixa eu te falar um negócio. Quem ora de madrugada, quem ora, querido, não precisa de psicólogo, porque já abriu o coração para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Acabou não, querido. Tem mais uma pessoa. Tem uma pessoa, querido, que a semente caiu no meio do caminho, mas diz a Bíblia que ela caiu e ela foi batendo nos espinhos. Caiu lá embaixo. Pastor, e o que é os espinhos? É interessante, querido, que o meu Jesus, quando foi ser crucificado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Por que, pastor? Espinhos, querido, fala de feridas. Espinhos fala de machucados. Tem gente que vem na igreja, querido, e pensa que Deus não ama ele, porque às vezes o pai abusou dele quando ele era criança. Não, pastor, isso não existe. Existe. Porque às vezes que você apanhou tanto até aqui que você está cheio de machucado. E quando a palavra cai no seu coração, querido, ela vai batendo nas feridas. A semente. Imagina uma sementinha de soja, uma sementinha de feijão, melhor, que todo mundo conhece. E ela vai batendo, ela cai em meio aos espinhos. É interessante se você para pensar, porque como é que um semeador vai passar no meio dos espinhos? Já pensou nisso? Os espinhos daqui. Não, querido, isso é uma parábola, para você entender. O que é os espinhos? Feridas. Tem gente que vem na igreja e fala assim, não, Deus não me ama, minha casa é uma guerra. Mas acontece que você ainda não conheceu o príncipe da paz. Quando ele entrar lá, a paz vai reinar na sua casa, em nome de Jesus. Não, pastor, mas as feridas sempre tem um mais. Já conversou com uma pessoa, mas tudo tem um mais. Não, querido, não deixa nada impedir essa semente cair no seu coração e germinar e dar fruta 30, 60 e a 100 por um. A semente caiu em meus espinhos, mas diz a Bíblia que quando ela cresceu, tinha terra ali. Por quê, pastor? Porque normalmente uma pessoa muito ferida, ela também é uma pessoa humilde, mas o problema é que ela é ferida. E às vezes ela acha que todo mundo olha para ela e está rindo dela. Você conhece gente assim? Ou você é assim? Estou conversando aqui com o Jefferson, aí nós damos um sorriso e olhamos para lá. Aí você que está aí, ixi, o que será que eles estão falando de mim? Ferida, querido. E daí se falar de você? Você tem que saber quem você é diante de Deus, querido. Não interessa o que as pessoas pensam de você. Você é filho de Deus e acabou. Lembra de Davi? Ninguém acreditava nele. Ninguém via ele como homem que faria a diferença. Mas Deus escolheu ele, pronto, acabou. Ah, pastor, aquela igreja não é de Deus. Ah, pastor, aquele pastor não é de Deus. E quem é você, juiz de santidade, para apontar o dedo para o irmão e falar quem ele é? Eu só conheço um que é juiz e senhor de toda a terra, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas o senhor vai aceitar esse homem na sua igreja? É um adúltero, ontem estava preso na cadeia. Pois é, querido, Jesus veio buscar o que se havia perdido, não você que se acha santo demais. Sim, vão vir pessoas feridas para a igreja, querido. Pessoas que pensam, quando você olha para ela, está falando dela. Querido, se você é assim, você precisa ser curado em nome de Jesus. Você vem na igreja e está esperando o pastor te pegar no colo, para te carregar. Fala, vem aqui, querido pastor, ele tem uma... Ah, meu Deus. O pastor tem uma função. A Bíblia diz bem claro. Ele passa ferida. Quando a ovelha está ferida, ele passa o bálsamo. Só que ele passa o bálsamo e manda a ovelha para o pasto. Por quê, pastor? Quem alimenta a ovelha não é o pastor, é o pasto, é a presença de Deus.
Ei, Jesus disse: aquele que crê em mim, ele vai entrar pela porta e vai achar pastagem. O que é pastagem? Alimento, porque só ele te alimenta, não é o seu pastor, querido. Como tem bebês dentro de igrejas? Meu pastor, seu pastor se chama Jesus Cristo. Pastor, o que o senhor está fazendo aí na frente? Eu administro uma instituição religiosa, mas o seu Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Não, e se procurar outro pastor? É porque nunca foi minha ovelha, querido. Nunca foi minha ovelha. Por quê, pastor? A minha Bíblia diz que Jesus conhecia quem eram as suas ovelhas, e elas ouviam a sua ovelha de verdade. Ouve a voz do seu pastor, querido. Se você não consegue ouvir minha voz, desculpe, eu não sou seu pastor. Pode procurar outra igreja. Ainda te indico umas igrejas porreta. Pastor Walter é uma bênção. Assembleia de Deus, uma das maiores da cidade. Quadrangular. Mas por favor, ache onde é a sua casa e obedeça o seu pastor. E se você não consegue me obedecer, querido, dificilmente vai obedecer outro pastor. Porque você é rebelde, cheio de ferida. O pastor tem que pegar e botar bálsamo em você. Lembra? Isso é tão sério, querido. Sabe por quê? Eu ouvi essa palavra esses dias, eu preciso dividir ela com a igreja, que é sério. Sabe por que tem um monte de gente ferida dentro da igreja? Sabe por quê? Porque normalmente os líderes que nós conhecemos, vem cá, você chega ferido na igreja, o líder fala assim: vem cá que eu vou cuidar de você. Ô filhão, vem cá, fica assim não. E aí você quer consolar, querido, sendo que a função de consolar é do Espírito Santo. E aí as pessoas querem cuidar de pessoas, querido. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele vira para Lázaro e fala assim: Lázaro, sai para fora. Aí quando Lázaro sai para fora, ele estava machucado, estava todo ferido, porque já tinha 4 dias que ele estava morto. Aí Jesus vira para o povo e fala: desatai-o e deixai. A função do pastor é essa, querido. Ele tira suas ataduras, sara suas feridas e te manda embora. Embora da igreja, pastor? Não, querido, embora para você crescer na presença de Deus, porque quem traz crescimento é o Espírito Santo. Não é um pastor que vai te levar para o céu, nenhuma instituição religiosa. Eu fico com dó de uns pastores que falam: nossa igreja Querido, não existe igreja perfeita. Tem igreja aí fora que prega que se for da igreja de Deus não vai para o céu. Misericórdia, pastor. Misericórdia. Porque a minha igreja é perfeita, não é não, querido. A minha não é. Se a sua é, então ela não devia estar na terra, devia estar no céu. Porque a igreja perfeita que eu conheço, ela existe, ela está na Nova Jerusalém, e nós ainda não chegamos a esse lugar. Tá forte aqui hoje, querido. Escute isso. Eu não sei qual é a sua ferida, querido, mas Jesus hoje quer curar você e começar a trazer vida, né? Jesus quer curar seu coração, curar suas feridas, e um novo tempo vai se iniciar na sua vida. Só que o fim dessa palavra é interessante. Se você parar para ver, todo lugar que a semente caiu tinha alguma coisa. Em um lugar tinha pássaros. É interessante que pássaros fala de barulho, fala de conversa. E sempre onde tem muito pássaro, tem titica de pássaro. Por quê, pastor? Aquele que fala demais, ele causa mais bagunça do que aquele que está calado. Conhece alguém que gosta de conversar mais do que a boca? Ah, pastor, sou eu, então fecha essa matraca, querido. Sabe, em todo lugar Jesus disse: uns caiu em meio aos pássaros, onde tinha muito pássaro, outro caiu em meio às pedras, o outro caiu em meio aos espinhos. Quer dizer, todo lugar que esse semeador passou, tinha alguma coisa que atrapalhava. Mas aí a semente, no terceiro momento, cai numa terra que não tinha espinho, não tinha pedra, não tinha passarinho. E às vezes você fala: não tem nada aí. Às vezes as pessoas olham para você e falam: não tem nada aí. Pois é. É esse lugar que Jesus vai germinar, querido. Porque quando você se acha grande demais, Jesus não pode crescer dentro de você. Mas quando você se esvazia de si mesmo, Ele fala: agora eu posso entrar e habitar no seu coração. Já viu aquele copo que está cheio?
Você quer botar mais, mas está cheio? Não tem jeito de botar, porque ele está cheio, querido. Se esvazia todo dia para Jesus poder completar seu coração. Se esvazia todo dia. Deixa eu te falar, você não precisa de mais uma campanha. Você não precisa de mais um propósito. Tem muita gente que fala, pastor, sua igreja trabalha campanha? Trabalha, mas eu ensino vocês, não é a campanha, não é o propósito que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é uma vida correta diante do Senhor, uma vida transformada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele... Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda, vamos falar isso de novo, vem comigo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda, última vez para ficar bonito, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda, quem crê em Jesus? Cadê as obras na sua vida? Adianta vir na igreja falar que está em Jesus? E na sua casa você é a pessoa que mais caça briga dentro da sua casa e quer dar uma de santa na rua. Fala que é de Jesus, fala que ama a presença de Deus, mas aqui na igreja, querido, você é um santo. Lá na sua casa você xinga todo mundo, caça briga com todo mundo. Espera aí que eu vou pegar o pau para nós conversar. Isso é crente? Querido, palavras podem trazer conversa, mas testemunho, querido, traz mudança. Tem gente que fala, tem que aceitar Jesus, mas para aceitar Jesus ser igual a você, eu não quero ser crente não, querido. Aceitar Jesus e criar casa dentro da casa igual você cria. Aceitar Jesus e não ver mudança na sua vida, no seu falar, no seu andar. Gosto de contar uma historinha, de vez em quando eu faço uma visita para uns irmãos aqui da igreja. Aí eu chego sem avisar, né? Aí bato uma vez, a irmã não escutou porque o som tá alto demais lá. E quem te viu? Não acredita, né? Você tá rindo, mas tomara que na sua casa não escute isso também, né? Aí tô lá batendo. A irmã, quem que é? Aí eu fico sem graça, falo assim, será que eu bato de novo? Já vai! Você tá rindo, mas pode ser você, hein? Aí chego lá, a irmã, mas que inferno, quem que é? Pastor, é o senhor. Aí corre lá dentro, desliga o som. Pastor, dá vontade de falar falso. Agora você ficou alegre, ficou feliz, ficou calmo. Pastor, o senhor entrou e brigou com a ovelha? Não, que eu fui lá para levar paz, não para levar discórdia. Mas meu coração ficou triste, porque depois passa um crente na rua e fala assim, aí ó, esse aí vai na igreja do pastor Emílio, é isso que ele ensina, pode ouvir música do mundo, pode xingar, isso aí não é crente da minha igreja não, pode buscar outra. Porque não é isso que nós estamos ensinando aqui, querido. Querido, vai arrumar a casa, bota um hino para Deus falar no seu coração. Bota um hino lá, querido. Começa a profetizar a bênção sobre a sua casa. Começa a profetizar a vitória. Começa a profetizar a mão de Deus sobre aquele lugar. Sabe, começa a limpar a casa e falar assim, ó, Deus, eu te louvo pela minha casa. Pastor, mas minha casa é uma bagunça. Amém, mas profetiza que Deus vai abençoar ela cada dia mais. Pastor, nem piso tem. Então, pai, hoje eu jogo água nesse chão seco, mas eu profetizo e vou pôr piso até o final do ano, em nome de Jesus. Pastor, de onde vai vir o recurso? É do céu, querido, eu sirvo um Deus de milagre, em nome de Jesus. A boca fala do que está cheio o seu? A boca fala do que está cheio o seu? O que você tem falado na sua casa? Quando o negócio aperta, eu vou voltar a fumar droga mesmo. Quando a tristeza aperta, eu vou encher a cara mesmo. Você não converteu não, querido, desculpa. Porque quando o negócio aperta, um crente de verdade volta para o altar. Se ajoelha diante do Senhor e fala, Senhor, eu não mereço estar nesse lugar, mas de coração eu te peço, transforma a minha história. Senhor, mude as coisas de lugar, porque é nesse lugar que eu quero estar aos teus pés. Por isso eu falo para você, querido, Jesus não está buscando uma igreja perfeita, mas Jesus está buscando uma igreja que tem um caráter de pedir perdão, se ajoelhar no altar e dizer, Senhor, muda a minha vida. Uma igreja que tenha terra nela,
que é terra, pastor? Humildade. Humildade. Misericórdia. Sabe o que está faltando na igreja? Misericórdia. Como assim, pastor? Sabe o que é misericórdia? A igreja devia ser o povo que mais tem misericórdia, mas a igreja é a que mais aponta o defeito do irmão e o pecado dos outros. Ah, porque a igreja de fulano caiu. Peraí, tem diferença de igreja ou nós somos uma igreja só na terra? Ou a placa da igreja define a sua santidade? Para de ser hipócrita, querido. Se tem uma igreja com problema, a nossa função é estender a mão e colocar de pé em nome de Jesus. Aconteceu um fato esses dias para trás, o pastor caiu, e por acaso é novidade, querido, um homem cai, pecador. Pastor, o senhor está exaltando o pecado dele? De maneira alguma. Mas o dia que você caiu, ninguém saiu espalhando para a cidade inteira, não, querido. Só porque é pastor agora tem que sair esparramando para a cidade inteira. E a função da igreja, que não é falar lá, sabia, lá. Porque é isso que nós estávamos fazendo. A nossa função é cobrir o pecado e falar, sim, nós somos falhos, mas o nosso Deus é um Deus que pode levantar o pior dos pecadores. A função da igreja não é apontar o dedo, é estender a mão. Mas o problema é que a igreja mais estende a mão, o dedo, do que estende a mão. E é interessante que quando você vê o que significa a palavra misericórdia, a palavra misericórdia, ela vem do latim, ela significa miserius cardia. O que significa isso, pastor? É você colocar o seu coração na miséria e no pecado do outro. É você ter misericórdia uns dos outros. Querido, Jesus estava na cruz morrendo, e os seus acusadores estavam lá, sai da cruz, desce. Jesus vira para o céu e fala, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que. Jesus estava ensinando a ter misericórdia, mas eu e você, querido, não temos misericórdia. Quando alguém peca, somos os primeiros a apontar o dedo e falar, a minha igreja é santa, aqui é diferente. Não é não, querido, cuidado, porque o seu teto é de vidro e um dia ele pode quebrar. Todo dia eu peço perdão e falo, Senhor, me perdoa, me coloca no seu propósito, na tua vontade, porque eu não sou um pastor perfeito, eu não sou um homem correto demais, eu tenho falhas, mas eu quero dar um bom testemunho para a minha geração e para os meus filhos. Quero dar um bom testemunho para a minha casa. Quando Deus quer exaltar alguém, Ele exalta, mas quando Deus quer abater alguém, como eu já ouvi nessa cidade, a minha igreja está crescendo. Já ouvi. Olha que bem, essa igreja é cheia. Querido, toma cuidado com isso. Porque Satanás, ele enche a sua bola para depois esvaziar, porque só tem ar lá dentro. Jesus não está querendo uma igreja cheia, Deus está querendo pessoas rendidas aos seus pés, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu essa palavra dessa noite, dá um glória a Deus aí. A palavra foi um pouquinho forte, foi. Mas o meu Jesus, querido, Ele trabalha com força para mudar o seu caráter, em nome de Jesus. Para de buscar, querido, as coisas perfeitas. Começa você a corrigir o que está errado na sua vida. O problema é que a gente aponta demais o defeito dos outros. Isso mostra as nossas feridas e as nossas falhas. Amém? Amém? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, preciso orar para você no primeiro elo dessa campanha das muralhas de Jericó. Eu quero que, pastora, vem cá, você vai me ajudar. Eu quero que vocês façam, deem a volta na igreja e deem as mãos. Vai fazer assim, ó, em volta da igreja, deem as mãos.